Olá, retomando aqui nossas videoaulas, a gente começa a falar agora sobre o benefício emergencial chamado redução proporcional de jornada e salário. Esse benefício está previsto também na medida provisória 936 de 2020. Ele consiste basicamente na possibilidade do empregador assinar um acordo por escrito com o trabalhador, incluindo o aprendiz, para que de forma temporária seja reduzido o salário e a jornada de forma proporcional nas faixas de 25%, 50% ou 70%. Durante o período desta redução de jornada e salário, o governo federal vai complementar a renda do trabalhador, incluindo a do aprendiz, com a concessão de um benefício emergencial que vai ter como base de cálculo o valor do seguro-desemprego. A gente vai ver aqui alguns exemplos da aplicação desse benefício. Antes, vale mencionar que durante a aplicação da medida, deve haver a preservação do valor do salário hora do aprendiz, conforme previsto no contrato de aprendizagem. Então, perceba, é permitida a redução de jornada e salário temporariamente, mediante um acordo, porém o valor do salário hora deve ser mantido, deve ser preservado. Esse acordo, ele necessariamente precisa ser por escrito e pode ser individual ou pode ser por negociação coletiva, conforme está definido na própria medida provisória. Outra regra importante é que o aprendiz ele tem que ter acesso à minuta desse acordo por escrito com uma antecedência mínima de 2 dias, para que ele possa analisar os termos do que está sendo proposto no acordo e possa decidir, então, se ele deseja firmar o acordo ou se ele não deseja firmar o acordo. Uma outra regra que está prevista lá na medida provisória é que, feito o acordo, assinado o acordo, a empresa deve, no prazo de 10 dias, encaminhar esse acordo individual para o respectivo sindicato dos trabalhadores. E isso foi objeto, inclusive, de uma discussão no Supremo Tribunal Federal acerca da constitucionalidade dos acordos individuais de redução de jornada e salário. Num primeiro momento, o Supremo, por liminar, entendeu que deveriam ser tomadas novas providências quando feito o acordo individual, mas no plenário essa decisão liminar não foi confirmada, portanto, não há necessidade de manifestação do sindicato sobre esse acordo individual, embora permaneça a regra do artigo 11, parágrafo 4º, que diz lá de forma expressa que a empresa deve, em 10 dias, encaminhar um acordo individual ao respectivo sindicato laboral. Bom, a gente tem na tela agora uma tabela que mostra exemplos de como ficaria a nova jornada do aprendiz após a aplicação da medida de redução de jornada e salário. A maioria dos aprendizes tem uma jornada semanal de 20 horas, de 30 horas e, em casos muito específicos, de 40 horas. Nessa jornada de 20 horas, o aprendiz, em regra, trabalha 4 horas por dia, 5 vezes por semana. E na de 30 horas, em regra, 6 horas por dia, 5 vezes por semana. Se fosse aplicada uma redução de jornada e salário na ordem de 25%, para um aprendiz cuja jornada inicial era de 20 horas semanais, esta nova jornada, a jornada remanescente do aprendiz, será então de 15 horas semanais. Já se fosse aplicada uma redução, jornada de salário de 70% para um aprendiz cuja jornada inicial era de 30 horas, a nova jornada, a jornada remanescente, será de 9 horas por semana, óbvio. Bom, aqui é importante fazer duas menções importantes sobre esta nova jornada. A primeira é, esta nova jornada ela pode ser preenchida somente com atividades teóricas ou somente com atividades práticas ou com atividades teóricas e práticas, conforme for definido pelo empregador do aprendiz, ouvida a entidade formadora. A segunda regra é que a distribuição desta nova jornada, da jornada remanescente, ao longo da semana, pode ser centralizada em alguns dias ou distribuída ao longo de vários dias da semana, desde que não ultrapasse o limite da jornada diária do aprendiz. Vou ser mais específico. No caso da jornada de 30 horas semanais, que foi reduzida
em 70% e agora, portanto, é de 9 horas por semana. Esse aprendiz, no contrato, tem uma jornada diária de 6 horas por dia, por isso 30 horas semanais. Nesta nova jornada, nessa nova configuração, que é temporária, a jornada do aprendiz ele pode ser, por exemplo, de 6 horas num dia e 3 horas no outro, e nos outros dias não tem nenhuma atividade, vai somar 9 na semana, ou ele pode ser 3 horas num dia, 3 horas no outro, 3 horas no outro, nos outros dias não tem atividade, soma 9 horas. Ou você pode pegar 9 horas e dividir por 5 e vai ter uma fraçãozinha de jornada ali em todos os dias da semana. O que não pode ter é, por exemplo, uma jornada de 7 horas num dia e 2 horas no outro, porque 7 horas ultrapassa a jornada diária prevista no contrato, que é de 6 horas. Então, feitas essas duas considerações importantes, a gente passa agora a falar sobre como fica a questão financeira para a empresa e para aprendiz durante a aplicação da medida de redução de jornada de salário. Considerando uma redução de jornada de salário de 25%, enquanto durar esta medida, a empresa vai pagar 75% do valor do salário, conforme previsto no contrato, enquanto durar a medida. Por sua vez, o governo federal vai pagar para o aprendiz um benefício correspondente a 25% do valor a que ele, aprendiz, teria direito de seguro-desemprego. E aqui vale uma pequena observação. Em regra, os aprendizes não têm direito ao seguro-desemprego por não preencher os requisitos da concessão do benefício previsto na Lei de Seguro-Desemprego. Então, como que o governo vai pagar um benefício que tem por base o valor do seguro-desemprego? Vai pagar porque é muito simples. O que está previsto na medida provisória 936 não é a concessão do seguro-desemprego. Este, sim, benefício que o aprendiz não teria direito na maioria dos casos. Mas vai pagar um outro benefício chamado benefício emergencial, que tão somente utiliza a base de cálculo do valor do seguro-desemprego, mas não se confunde com ele. Então, o seguro-desemprego, sim, o aprendiz não teria direito, mas o benefício emergencial, sim, ele vai ter direito. E este benefício emergencial não se confunde com seguro-desemprego, mas apenas utiliza a sua base de cálculo. E que base de cálculo seria essa? Bom, os aprendizes, na maioria das vezes, eles ganham um salário inferior a um salário mínimo, justamente por terem uma jornada parcial. O benefício do seguro-desemprego, ele tem como piso um salário mínimo. Então, quem ganha menos de um salário mínimo, quando chega no seguro-desemprego, o valor é de um salário mínimo, porque este é o piso do benefício. Portanto, o benefício emergencial que será pago ao aprendiz durante o período da redução proporcional de jornada de salário terá como base de cálculo o salário mínimo. Isso, obviamente, para os casos em que o aprendiz receba salário inferior a um salário mínimo mensal. Para aqueles aprendizes que ganham mais de um salário mínimo, que são situações extremamente excepcionais e raras, o cálculo já seria um pouco diferente. Eu não vou aqui entrar nos detalhes, porque o nosso tempo é curto, mas nesse caso que está na tela, de 25%, redução de 25%, a empresa paga 75% do salário e o governo paga o benefício emergencial de 25% de um salário mínimo, que seria o valor do seguro-desemprego do aprendiz que recebe menos de um salário mínimo. No caso da redução de jornada e salário 50%, a empresa paga 50% do salário e o governo paga o benefício emergencial de 50% do valor a que o aprendiz teria direito de seguro-desemprego, que, conforme já falei, seria de um salário mínimo, então 50% de um salário mínimo. Na redução de jornada de salário 70%, a empresa paga 30% do salário enquanto durar a medida emergencial, e o governo paga um benefício correspondente a 70% do valor do seguro-desemprego que o aprendiz teria direito, que seria 70% de um salário mínimo. Continue aí, a gente continua no próximo vídeo sobre o tema redução proporcional de jornada e salário.